A Justiça decretou a prisão temporária de um homem de 33 anos que é suspeito de ter ajudado na fuga dos atiradores que participaram do atentado contra o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, de 72 anos. O crime aconteceu na sexta-feira à tarde. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto com a deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos. Deputada, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço e parabenizo vocês. Deputada, antes de mais nada, queria saber qual é o estado de saúde do prefeito. Se a senhora falou com ele de ontem para hoje, ele está consciente, né? A gente noticiou agora há pouquinho. E se as autoridades de segurança pública em São Paulo passaram alguma coisa para a senhora sobre linha de investigação a respeito daquilo que aconteceu na sexta-feira? Olha, Rafael, o estado dele é estável, graças a Deus. Eu estive com ele no hospital, inclusive quando eu cheguei lá na sexta-feira, ele não parava de chorar, estava em estado de pânico, assim, né? Realmente uma situação muito preocupante. A área atingida era muito próximo do marca-passo, né? O Aprígio é um senhor de 73 anos com um diabético marca-passo. Então, foi Deus que tirou ele dali, porque um pouquinho abaixo pegaria o marca-passo e um pouquinho acima já estaria no rosto dele. Então, foi um atentado que visou realmente matar o prefeito de Taboão da Serra, né? Inclusive, toda a investigação foi feito ali atiraram primeiro no pneu do carro para justamente parar. Eles sabiam que o veículo era blindado, ou seja, atirou várias vezes de fuzil na mesma região para poder ter a perfuração da bala para que chegasse no prefeito. Então, foi muito pensada a ação, né? Não foi uma tentativa de assalto, foi de verdade uma tentativa de assassinato do prefeito de uma cidade concorrendo na reeleição de segundo turno. Então, realmente muito preocupante. Eu falei com o secretário de Segurança Pública, com o Derrite, parece que eles estão, de fato, avançando na investigação, já devem ter chego no criminoso. Me disse, inclusive, que já tem imagens da pessoa entrando no veículo, e a ideia é justamente a gente buscar aí o mandante dessa tentativa de assassinato muito preocupante, principalmente no momento em que a cidade vive de escolha de seus representantes. O que deveria ser uma festa da democracia se torna um momento de guerra e de muita preocupação para todos os candidatos. A senhora que está na política há alguns anos, faz parte da história política brasileira. Agora há pouco a Beatriz Manfredini trouxe um dado para a gente, um levantamento feito pela Unirio, apontando que na campanha, agora de 2024, de julho a setembro, foram registrados 338 casos de violência política, desses 88 atentados e mais. Desses 88 atentados, 55 casos em que o alvo sobreviveu e 33 em que foi morto pelo agressor. O candidato à reeleição não entra nessa estatística, mas é um exemplo desse levantamento feito. O que explicaria, na sua opinião, deputada, esse avanço nos casos de violência política aqui no Brasil nos últimos anos? Olha, Lívia, é muito preocupante. Inclusive, essa eleição está sendo a eleição mais violenta do Brasil, né? Muito, muito preocupante. Assim, na nossa análise política são principalmente dois fatores. Um, naturalmente, a polarização política que tem tomado conta do Brasil, e isso gera muitas guerras ideológicas. As pessoas saem de cena com as suas opiniões, muitas vezes para ir para agressão física. E outra que a gente não pode abaixar a cabeça é, de fato, o crime organizado entrando no processo eleitoral. Isso tem acontecido. Você tem candidatos investigados, como no Guarujá, pelo GAECO, por participação, por ligação com o PCC. Então, Taboão da Serra. Então, é muito preocupante o cenário do crime participando do processo eleitoral. Isso tem sido visto de uma forma cada vez mais frequente e, naturalmente, o modo, muitas vezes, de chegar ao poder é o que a gente tem visto. É de violência, de atentado, de morte do adversário, né, para que o objetivo seja alcançado. Então, é necessário cada vez mais, e não só na questão de agressão física, mas intimidação, coação de eleitores, não permissão de que alguns candidatos entrem nas comunidades, compra de voto, né, de forma escancarada. Então, cada vez mais, o reforço das autoridades policiais, principalmente no dia da eleição, para evitar essa intimidação, essa coação dos eleitores e, principalmente, impedir, né, que o crime organizado chegue no comando das cidades, que isso realmente é muito preocupante para toda a sociedade.
Deputada, o prefeito já tinha falado em ameaça, alguma coisa nesse sentido com vocês? Não falou em ameaça, né? O que é muito preocupante. Por exemplo, a gente tem um candidato também em segundo turno no Guarujá que tem sofrido ameaças, tem andado só com segurança, colete à prova de balas. É triste, com medo de sair. Eu tinha uma agenda lá, ele falou, não vem que eu estou preocupado, né? Então, realmente você não poder ir para uma eleição sem pedir voto por medo é muito preocupante. O Aprígio não sofreu nenhum tipo de ameaça, o que nos dá uma preocupação da motivação do crime, né? E realmente uma preocupação do fato desse atentado querer ser de fato uma interferência política, uma interferência na eleição. Enfim, o que foi a motivação de um atentado contra o prefeito da cidade no momento eleitoral, sem nenhum tipo de ameaça? Ou seja, o objetivo era de fato tirá-lo daquela disputa, na nossa visão. Porque não teve um atentado, não teve uma ameaça, não teve nenhum tipo de querer barganhar. Olha, você está sofrendo por causa disso? Não, nada. O objetivo deste atentado era executar o prefeito da cidade. E por qual razão? Isso que a gente precisa considerar. Por qual razão se executa o prefeito de uma cidade em reeleição? É necessária uma investigação mais profunda, as autoridades policiais têm feito isso, né? E quero agradecer muito, inclusive, o secretário de Segurança Pública, que mobilizou todas as autoridades policiais, toda a delegacia para investigar isso a fundo, e o que nos dá uma tranquilidade, porque casos como esse precisam chegar no mandante desse crime, e é muito preocupante, que isso afasta as pessoas boas, inclusive a irem para a política. Né? Isso é realmente preocupante. Se as pessoas boas, se as pessoas honestas decidirem não estar na política por medo, quem estará? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. E cada vez mais nós precisamos que a segurança dos candidatos esteja preservada para evitar que, como eu disse, que pessoas íntegras não participem mais da política. Beraldo. Deputada, bom dia. A gente vê que no Brasil o crime compensa já há muito tempo. E, apesar disso, mais de 40 mil assassinatos todos os anos, onde só um percentual muito baixo é esclarecido, a gente vê que a pauta que domina na esfera federal é desencarceramento, liberação de porte de substância ilícita, como é o caso da maconha, e uma certa responsabilização das polícias estaduais, acusando essas polícias de serem violentas. Como é que o Congresso Nacional, que a senhora faz parte, vai responder a esse momento do Brasil em que a violência e o crime organizado estão tomando conta e a população de bem vive a cada dia mais acuada? São várias medidas, né? Uma delas é, de fato, a punição, a investigação. Recentemente, a orientação do TSE está decidindo por uma discussão que está acontecendo no TSE, que é veto a candidaturas por ligação com crime. Né? Então, esse entendimento, entendendo que uma candidatura tem ligação com crime, vetar esta candidatura. Isso está acontecendo já, inclusive saiu uma notícia na Folha de São Paulo ontem falando sobre isso, e isso tem um impacto decisivo, e é muito importante. Né? E é claro que punição, mas acima de tudo, né, que é uma bandeira minha, inclusive como deputada federal, a educação política, a educação cidadã nas escolas. É importante que os nossos jovens compreendam a importância da política na vida deles. É importante que eles saibam o papel dos seus representantes, justamente para que no momento da eleição, aquele que vai comprar o voto, aquele que o eleitor possa ter consciência do impacto daquilo na vida dele. Se ele não tiver consciência de onde vem o dinheiro que está financiando aquela tentativa de compra de voto, né? Da onde ele vai vir futuramente, que a gente sabe que vem de contratos superfaturados, de negociações espúrias. Então, é importante que o eleitor tenha consciência disso, que ele compreenda o impacto daquilo no futuro da vida dos filhos dele. E tendo esse entendimento, facilita muito, ou melhor, dificulta muito para que crime organizado, para que políticos desonestos consigam agir no nosso país. E é triste de ver, por exemplo, eu tenho um projeto para a inclusão da educação cidadã e política nas escolas, que agora conseguimos aprovar na Câmara Federal e no Senado, mas desde 2015 é uma luta para que ele possa passar,
com resistência, inclusive, dos partidos políticos. Por que não educar os nossos jovens para a política, como tinha antigamente o SPB, educação moral e cívica? É importante que o eleitor tenha consciência disso. E aí eu vou falar como candidato também, é triste de ver, quando você muitas vezes vai pedir o voto, o eleitor falando, mas o que você vai me dar? O que você vai me dar para votar em você? Se a gente não muda a consciência do nosso povo, não vai mudar a consciência dos políticos. A mudança do Brasil passa pela mudança das pessoas. Então, é punir, sim, mas é também esclarecer, é também educar, para que as novas gerações possam chegar nas urnas conscientes, para que eles possam entender o que acontece por trás desse bastidor e o impacto direto na vida deles. Bom, queria agradecer a participação da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, assim como desejamos uma pronta recuperação ao prefeito Aprígio, que foi vítima de atentado na semana passada. Nos mantenha informados, por favor, viu, deputada? Obrigada, Lívia, obrigada. E pedir muitas orações também das pessoas, né? Não só pela saúde dele, mas a cabeça dele, porque realmente ver um prefeito chorando em pânico, né? Num dia de um atentado, assim, repensando se ele vai querer continuar a estar na política, uma pessoa honesta, íntegra, de fato nos dá uma preocupação muito grande. Então, oração ao prefeito Aprígio e gratidão. Muito obrigada.